vamos falar bem da verdade? As pessoas que ganharam no jogo de hoje foram as pessoas que por algum motivo não conseguiram assistir essa partida de futebol. Se é que eu posso chamar isso de partida de futebol. E com que embasamento que eu falo isso? Simplesmente estava caminhando para o final do primeiro tempo, acho que estava ali, não vou lembrar agora exatamente, mas acho que estava ali por volta dos 30 minutos. E sabe quantas finalizações certas tinha tido dos dois lados? Zero. Zero. Sabe quantas finalizações o São Paulo deu no gol do Palmeiras hoje? Uma. Com o Lucas, que o Everton fez a defesa. Uma finalização. O Palmeiras, claro, estava jogando em casa, tinha torcida a seu favor, entre aspas, que a torcida mais que vaiou do que qualquer outra coisa, mas isso aí é um problema deles. Tinha todo o lado deles e eles precisavam da vitória. Só que o Palmeiras, assim como o São Paulo, entregou zero. Só que a de grande diferença dos dois times para mim hoje foi: o Palmeiras encontrou um time que estava muito bem armado defensivamente. Esse foi um jogo em que o Zubeldia entrou para não ser demitido. Ele armou uma equipe para não ser demitido. Então, o que estava na cabeça do Zubeldia? Eu não quero ganhar, mas eu também não quero perder. Por quê? Ele optou pelo 3-5-2 hoje. Ele colocou 3 zagueiros. Aí ele sacou o Lucas e o Oscar. De resto, ele colocou parecido. E colocou o André Silva no time titular. Com isso, na minha visão, ele perdeu o meio de campo. Ele abdicou de ter meio de campo. Por quê? Eu reitero e volto a falar que o Luciano não é meio campista. E hoje o Luciano ficou nessa função, tanto que ele estava extremamente apagado. O Caleri estava pregado fora da área. O Caleri toda hora tentava fazer um pivô, tentava dar uma ajeitada, só que a equipe não acompanhava. Em vários lances, primeiro que o Caleri não sabe se posicionar, isso é um problema seríssimo. Um dos maiores problemas do Caleri é não saber se posicionar. Quase sempre o Caleri está em posição de impedimento. Um outro ponto que ele precisa, alguém precisa chegar nele, puxar a orelhinha dele e falar assim: amigo, você é centroavante. Fica travado na área, por quê? Num lance como o do Lucas, se ele tá cravado na área, ele só teria o trabalho de empurrar a bola pro gol. Porque o gol tava aberto, o Everton tinha feito a defesa, o gol tava aberto. Se ele tá bem posicionado na área, era só ele ter o trabalho de empurrar a bola pro gol. Só que ele tava onde? Ele tava fora da área tentando fazer pivô em cima de zagueiro do Palmeiras. E aí, na escalação do Zubeldia, ele optou por uma equipe mais defensiva. E ele sacou o Oscar e o Lucas devido ao gramado sintético. Só que isso é uma coisa controversa na minha visão. Porque se você vai preservar os caras de jogarem no sintético, que, obviamente, eu não sou a favor do gramado sintético. Pra mim, deveria ser proibido no futebol, como em geral, não só aqui no Brasil, em qualquer estádio do mundo. Deveria ser proibido você colocar gramado sintético, porque aquilo ali é um pasto. É horrível. A bola, se vocês perceberem, a bola corre diferente quando é gramado sintético e quando é grama natural. Corre diferente, tem essa diferença. Dá pra perceber nos lances, nas jogadas. Se vocês pararem realmente, deixar o clubismo de lado e pararem realmente pra analisar um jogo, pega um jogo do Palmeiras e analisa a bola no gramado sintético. É completamente diferente você comparar o sintético com a grama natural do Morumbi. Mas se você vai preservar os caras por causa do sintético, então você mantém isso até o final. Não tem lógica você chegar com 60, 70 minutos de jogo, você vê que seu time não tá criando nada, não tá fazendo nada de diferente, não tá levando perigo pro time do Palmeiras. Aí o que você faz? Você vai lá e coloca os caras que você preservou porque era o sintético. Não tem lógica, isso é controverso. Se você vai preservar 90 minutos mais acréscimo, não vai entrar, independente do que aconteça. Mas não, você vai lá, preserva os caras, aí dá 60, 70 minutos, você vai lá e coloca os caras pra jogar de novo. Não tem lógica. Porque o que passa na cabeça? Eu posso estar muito errado e vocês podem me corrigir se quiser, mas o quê? De 70 pra 90, o risco do cara se lesionar é menor? O cara pode se lesionar jogando 5 minutos no sintético. E aí ele montou um time pra se manter no cargo. Só que mesmo ele montando esse time, a gente consegue perceber o quanto ele é limitado. O Zubeldia é um treinador limitado. E o que me deixa mais puta é que se o São Paulo tivesse apertado um pouquinho, tivesse jogado isso aqui do que jogou contra o Corinthians, o São Paulo conseguiria vencer o Palmeiras. Porque o Palmeiras realmente está em crise. É um time que realmente está devendo muito em campo. E não é só porque o time do São Paulo hoje estava muito bem postado defensivamente. Porque realmente, quando falha, a gente tem que falar.
Agora, quando joga bem, em posições, a gente tem que destacar. E o sistema defensivo do São Paulo hoje estava bem. Claro que, por um milagre divino de Deus, graças a Deus, era o Rafael que estava no gol, porque se fosse o Jandrei a gente tinha perdido. Teve a mesma jogada do Palmeiras 3 vezes. Acho que eu não sei se as 3 foi com o Flaco Lopes ou se 2 foi com o Flaco Lopes e uma foi com o Richard Rios. Nas 3 jogadas, o cara conseguiu subir sozinho, com 3 zagueiros na área do São Paulo. 3 zagueiros. Juan, Arboleda e Alan Franco. Ele conseguiu subir sozinho e cabecear. Uma ele cabeceou pra fora, 2 ele cabeceou pra fora e uma o Rafael fez uma defesa espetacular. Por isso que ganhou como o melhor da partida. E pra mim, junto com o Rafael, o melhor da partida, Rafael e Enzo Dias. Os dois jogaram muito bem. De resto, muito abaixo. De novo. Um time que não criou, um time que não assustou. Foi uma postura covarde do São Paulo e isso me incomoda. Porque na minha visão, o clássico não é pra você entrar com postura covarde. É claro que você pode colocar um time mais defensivo, mas você precisa garantir que vai ser defensivo, mas que você vai ter oportunidade de criar jogadas. O São Paulo hoje não quis. Em várias jogadas, o Caleri estava isolado sozinho lá na frente. Ele pegava a bola e arrancava, e a gente sabe que o Caleri não é um centroavante rápido, ele não é um jogador veloz, ele pegava a bola e arrancava e não tinha ninguém pra fazer a jogada com ele. Nem o André Silva, quando tava em campo, não fazia. Por quê? Porque o time tava todo posicionado atrás da linha da bola. O que o São Paulo queria? O São Paulo não queria perder. Agora, chegar a achar que queria ganhar é muito. A postura foi completamente diferente do que contra os outros times. Então, a postura foi diferente contra a Inter de Limeira, a postura foi diferente do que contra o Bragantino, do que contra o Velo Clube. É óbvio que foi diferente. Completamente diferente. Só que hoje me incomodou o fato de ter sido uma postura covarde. O São Paulo abdicou de jogar porque estava com medo de perder. E isso é uma estratégia do Zubeldia, porque ele tá sim balançado no cargo. Independente do que falem, se falem que ele não tá, que tem respaldo da diretoria, eu acho que isso aí é marmelada. A diretoria só não demitiu ele porque não tem bom nome no mercado para trazer. E o Tite não é unanimidade dentro do São Paulo. Porque se tivesse um bom nome, que tivesse ele 100% do apoio da diretoria, ele já tinha caído. Ele não teria nem começado o ano no São Paulo. Então ele fez uma partida protocolar. Ele montou um time para dificultar as jogadas do Palmeiras e conseguiu, porque de fato o São Paulo realmente anulou o ataque do Palmeiras, que já não é lá essas coisas, mas anulou o ataque do Palmeiras e conseguiu segurar um empate. Que esse empate classificou o São Paulo. Agora sim, a gente pode dizer que o São Paulo está classificado. Com esse empate, o São Paulo garantiu. E aí, semana que vem, a gente vai ter a Ponte Preta. Com o Palmeiras, a Ponte Preta sendo o grupo do Palmeiras. Então, eles vão precisar torcer para a gente ganhar e eles ganharem o jogo para eles terem chance de classificar. E é jogando contra a Ponte Preta. E eu não sei se eu espero um bom futebol, porque realmente, pra mim, na minha cabeça, o São Paulo só joga bola quando quer. Quando eu venho aqui e falo pra vocês que esse não é o futebol do São Paulo, que o futebol que a gente viu contra a Inter de Limeira, é por causa de jogos como esse. Hoje, o São Paulo fez uma partida como se estivesse no mata-mata. Sabe quando você vai jogar na casa do adversário, você quer garantir o 0-0 pra você ir pra casa e ganhar? Essa foi o desenho da partida do São Paulo. O São Paulo estudou o Palmeiras, quebrou o ataque do Palmeiras e assim ficou. É o que eu falei. Eu não quero perder, mas eu abdico de jogar. Eu também não quero jogar. Até porque se vocês olharem o reflexo da partida, o São Paulo deu o quê? Uma finalização no gol. Você acha que esse time queria ganhar? Não. E pra mim, seria importante vencer o clássico. Seria importante vencer pra quê? Pra você afundar os caras emocionalmente. Porque se ganha, o Palmeiras ia isso aqui no declínio. E a chance deles não classificarem era grande. E você ainda elevava a moral. Só que aí é isso que o São Paulo apresenta, uma postura covarde. E eu abomino postura covarde em clássico. Abomino. Honestamente, se você vai jogar um clássico, você tem que ir de peito aberto. Estufa o peito, cara, você pode estar na merda. Você pode, tipo assim, seu time pode estar uma bolsa, mas estufa o peito e vai pra cima. Vai pra cima, sem dó. Chega junto nas divididas, chuta, tenta fazer jogada. Teve um lance que o São Paulo fez uma tabelinha muito bonita. E aí o Piquerez tomou um drible do Igor Vinícius e fez a falta. Aquela jogada foi bonita.
E é aí que tá. O que eu sei e o que eu entendo é que o trabalho do Zubeldia se mantém por lampejos de jogadores individuais. Porque eu pergunto pra vocês, se o Lucas entra hoje e faz aquele gol, que foi uma puta defesa do Everton. Se o Lucas entra hoje e faz aquele gol, novamente, trabalho sendo salvo por lampejos individuais de jogadores que quando querem jogar, resolvem. E isso não é o suficiente para nossa temporada. Porque se a gente tá passando por isso no Paulista, imagina nas outras competições que a gente tem para disputar esse ano. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. E imagine só. Se a gente tá nesse sofrimento no Paulista, imagine nas outras competições. Mas é aquilo, né? Pelo menos não perdeu. Na mentalidade do Zubeldia, eu tô falando na mentalidade do Zubeldia. Pelo menos não perdeu. Tô garantido no cargo mais alguns dias.